Ah, então joia. Tá. Vou pedir só para todo mundo fechar os microfones, tá? Para não dar ruído. Então, vou tentar trazer um pouquinho, né, esse tema, como eu falei, para a nossa atenção básica. Aí seria o uso do retentor intraradicular, uma opção na atenção básica, tá? Vamos lá. Aqui todo mundo já está cansado de saber. Quem quiser meus contatos. Vamos lá. Bom, eu vou trazer um pouquinho, de forma mais resumida, tá? Porque a intenção não é dar de novo uma aula completa de retentor intraradicular, mas a gente precisa relembrar alguns conceitos básicos, né? Para refrescar aí a memória e a gente conseguir seguir aí com o nosso conteúdo. Então, assim, há muito tempo atrás, lá para 1728, surgiu o primeiro retentor intraradicular utilizado na odontologia de forma bem precária, né? Eram pinos de madeira e foi o Pierre Fauchat que introduziu isso na odontologia. Até chegar aos dias atuais, onde a gente já tem, né, com a evolução tecnológica, os pinos de cerâmicas alaminizadas e zircônia no sistema CAD/CAM. Isso é o que a gente tem de mais moderno, mas não é uma realidade tão grande a nível de consultório, principalmente pela questão do custo, né? É utilizado sim, mas não seria o nosso foco para atenção básica, tá? Só para vocês saberem como isso veio evoluindo aí ao longo do tempo. E a gente sempre vem aquela pergunta, né? Que pino utilizar? Que retentor intraradicular a gente deve utilizar? Como é esse pino? Como ele deve ser? Então, tem algumas situações clínicas que eu vou trazer alguns casinhos para vocês no final. A gente tem uma enorme possibilidade, né? De dentes com remanescente. Ô, gente, por favor, tem alguém com o microfone ligado? Se puderem desligar. Tá? Então, a gente tem desde os dentes com remanescentes coronários, como dentes sem remanescentes coronários. E a gente precisa resolver todas as situações que chegarem para nós na intenção de reabilitar esse paciente, de devolver a ele função e estética também, né? Principalmente quando envolve aí dente anterior, tá? E é importante, a nível de diagnóstico, a gente sempre fazer as radiografias para a gente visualizar a parte interna desses retentores que vão ser instalados e precisam ser colocados em dentes tratados endodonticamente satisfatórios, né? Tudo vai depender lá do canal, então a gente não pode negligenciar o nosso trabalho sem primeiro começar com a radiografia de diagnóstico, tá? Então, se o canal não estiver bem tratado, a gente precisa, antes de qualquer coisa, refazer esse canal, esse tratamento endodôntico, para depois dar sequência aí com o retentor intraradicular, tá? Então, tem vários autores aí na literatura que falam, né, eles afirmam que os dentes tratados endodonticamente, eles são mais frágeis, e realmente porque pensem que ele perdeu a polpa, ele perdeu a nutrição sanguínea, então ele é um dente que ele fica mais ressecado, e por ficar mais ressecado, ele fica mais fácil de fraturar, né? Então, é um dente que a gente tem que ter uma atenção especial, porque ele não tem o mesmo comportamento de sua estrutura comparando com o dente natural que está lá, né, bonitinho, nutrido com a polpa, e são as nossas manobras e as técnicas que a gente vai utilizar que a gente vai ajudar a reforçar esse dente ou não, tá? Então, as estruturas perdidas por cárie, as manobras na abertura do acesso dos canais, a instrumentação e a desidratação causada, né, pela remoção dessa polpa, como eu falei antes, vão tornar esse dente mais frágil, tá? Então, a gente tem que, ao fazer o nosso tratamento, fazer um diagnóstico correto e indicar um tratamento que vai ajudar a reforçar esse dente, não a fragilizar ele ainda mais. Dentro da classificação dos retentores intrarradiculares, a gente tem aí as técnicas protéticas ou indiretas, que aí entrariam os retentores, os núcleos metálicos fundidos,
ou de zircônia, tá? Ou seja, a técnica indireta é quando ela não é feita diretamente na boca do paciente, ela precisa da etapa laboratorial. Tá? Então, ela vai começar na boca do paciente, vai para o laboratório e depois a gente vai instalar esse trabalho no nosso paciente. E as técnicas restauradoras ou diretas, que seriam diretamente na boca do paciente, que são os pinos pré-fabricados com restauração da porção coronária, que seria um núcleo de preenchimento para posterior moldagem, confecção da coroa ou outros tratamentos que possam ser indicados, tá? Eu vou trazer um comparativo um pouco para vocês sobre os núcleos metálicos fundidos e de zircônia e os pré-fabricados, tá? Mas falando de antemão, como é que seria um pino ideal, né? Tanto para, independente de que material ele seja feito, ele deve ter um formato similar ao volume dentinário que foi perdido, tá? Tem que ser biocompatível com os tecidos dentais, deve ser de fácil instalação, porque tudo que dificulta o tratamento, né, acaba aumentando o nosso tempo clínico e dificultando mesmo a técnica de instalação e de confecção. Então, quanto mais simples, melhor. Deve ter o mínimo desgaste possível da estrutura dental, porque quanto mais a gente desgasta, mais a gente vai fragilizar essa raiz, né? Deve ter resistência à corrosão, não deve gerar tensões demasiadas à raiz, porque se gerar tensão na raiz, ela também corre risco de fraturar. Deve ter propriedades mecânicas similares à da dentina, porque esse comportamento do pino similar ao da dentina também vai evitar as fraturas, tá? E o custo-benefício que deve ser avaliado, né? Qual o benefício que esse retentor traz e o custo dele. Então, isso tudo vai pesar aí para a gente trazer a nossa decisão final, né? E aí, dentro dessas características, qual seria o pino que está mais próximo dessas características, tá? Os núcleos metálicos, os núcleos de zircônia, os pinos pré-fabricados de fibra de vidro. Vamos falar um pouquinho agora de cada um, tá? Mas, de antemão, falando aí dos núcleos metálicos fundidos ou cerâmicos, né? Cerâmica reforçada por zircônia, no caso, que são os feitos de zircônia, ou os de cerâmicas aluminizadas, porque eles têm o mesmo comportamento biomecânico, eles possuem estéticas diferentes, mas eles possuem o mesmo comportamento mecânico por serem rígidos, né, por serem duros. A zircônia, ela tem uma propriedade muito mais próxima do metal do que de uma resina, tá? Então, qual seria a vantagem desses retentores, né, desses núcleos? Não requer treinamento específico, né, é uma técnica relativamente simples, e não há necessidade de preenchimento posterior. O que isso significa? Não sei se você lembra, mas quem já fez aí em clínica os pinos pré-fabricados de fibra de vidro, a gente precisa construir depois a porção coronária, né, para fazer o núcleozinho de preenchimento com resina composta. Esse não, esse a gente já vai fazer ele inteiro. Na hora que a gente faz o padrãozinho de acrílico, a gente já vai fazer a porção radicular juntamente unida com a porção coronária. Então ele é de corpo único, né? Ele é uma coisa só. A hora que você vai instalar, ele já está pronto, você não precisa fazer mais nada. O preparo, ele é feito antes, no momento da confecção do padrão de acrílico, tá? E o que a gente tem de desvantagem aí nesses retentores, nesses núcleos? A gente tem como desvantagem um custo, porque existe o custo de laboratório. O metálico, o fundido, ele é mais caro do que o pino pré-fabricado de fibra de vidro, e principalmente os pinos de zircônia. Gente, por favor, tem alguém com o microfone ligado? Se puder desligar, obrigada. Então, a gente tem, principalmente no núcleo de zircônia, e de cerâmica aluminizada, a gente tem um custo muito elevado. Eu diria que quase 5, 6 vezes a mais do que o núcleo metálico fundido convencional, tá? Então isso limita o tratamento em algumas situações. Para nossa realidade na atenção básica, em clínica, na Unime, a gente nunca fez, praticamente
impossível pelo perfil de pacientes que a gente tem na clínica, né? Então, necessidades do procedimento de moldagem, seja ela direta ou indireta. Então, essa técnica, ela precisa da moldagem, que é aquele padrãozinho de acrílico que a gente faz diretamente na boca do paciente, ou a gente pode moldar os condutos e o laboratório fazer o padrão de acrílico no modelo de gesso, que é mais difícil, né? Você conseguir moldar o interior do canal sem ter bolha é um pouquinho mais complicado, mas em algumas situações de múltiplos elementos, às vezes se faz necessário, tá? Então, tem aí, juntamente com a moldagem, a etapa laboratorial e o número de sessões para a conclusão do trabalho, que não é em uma sessão apenas, como acontece nos retentores, nos pinos pré-fabricados. Então, a gente precisa de um tempo clínico maior, tá? Reversibilidade dificultada, porque a gente, né, além de fazer um preparo no dente, se a gente algum dia precisar remover esses retentores, eles são mais difíceis, a gente não consegue desgastar, então às vezes tem que desgastar um pouquinho as paredes laterais, usar ultrassom, é uma técnica que ela é mais dificultada um pouco. Não favorece a estética no caso dos núcleos metálicos fundidos, tá? Por ser de metal, então a gente precisa no trabalho posterior protético disfarçar esse metal. E pode influenciar na resistência mecânica dos dentes, possibilitando as fraturas, devido à biomecânica dele, a força dele, né? Se ele receber uma força lateral, e principalmente se ele não estiver dentro dos princípios de preparo, ele pode causar uma fratura. É muito comum a gente encontrar casos de canal tratado com fratura radicular causada por núcleo metálico fundido, tá? E a corrosão do núcleo metálico fundido. No de zircônia não acontece, mas no de metal acontece. Quando é que esses núcleos são indicados? Quando a gente tem uma grande destruição coronária, né, e resistência estrutural insuficiente a material de preenchimento, né, isso causa uma resistência. E aí, quando a gente não tem remanescente coronário, ou quando ele é menor do que 2 milímetros de parede circundante. Essa é a indicação clínica que a gente vê aí na literatura, tá? Aí alguém pode perguntar, mas eu já vi alguns profissionais utilizando o pino de fibra de vidro em algumas situações que não tem remanescente nenhum, quase. Isso é possível? Possível mas a chance da descimentação ou talvez a fratura desse pino de fibra de vidro, né, é maior, né, mas não é que não seja indicado, que não possa fazer, tá? A indicação na literatura que a gente vê do uso do pino pré-fabricado de fibra de vidro quando a gente tem um remanescente, pelo menos um remanescente coronário aí acima de 2 milímetros. Ok? Então, quando a gente tem zero de parede circundante, tá? Só a raiz lá, a gente consegue recuperar esse dente com um núcleo metálico fundido ou de zircônia. Esse casinho aqui é um dente altamente estético, né? O ideal não seria o núcleo metálico fundido, seria um núcleo de zircônia ou de cerâmica laminizada. Porém, tem a questão do custo. Colocar um núcleo metálico fundido em região anterior significa que a gente vai ter que usar um material cerâmico que não seja translúcido, para que não interfira na cor, né, final do nosso tratamento. Então, aí é você saber, conhecer os materiais cerâmicos e saber indicar o material certo quando você tiver um retentor intraradicular. Então, a gente tem que usar um coping aí que seja opaco. Isso a gente encontra nos copings de zircônia e nas cerâmicas aluminizadas, tá? E nesse momento esse coping ele vai disfarçar, ele vai esconder esse metal e aí a cerâmica vai ser aplicada por cima, vai trazer a estética do trabalho. Esse aqui seria o núcleo de zircônia, tá? Então, ele é indicado para a região anterior, principalmente, em área estética, e quando a gente não tem remanescente coronário. Porém, existe essa desvantagem do alto custo.
né, que é quase 5 a 6 vezes a mais aí do que o núcleo metálico fundido tradicional. Com relação ao agente cimentante, nos núcleos metálicos fundidos, ou o de zircônia, né, que também a zircônia, a cerâmica laminizada, elas não são ácido sensíveis, elas são ácido resistentes, então não adianta fazer tratamento com ácido fluorídrico, então elas se comportam da mesma forma que o metal. Então os cimentos indicados para esse tipo de retentor são o fosfato de zinco, o ionômero de vidro e os resinosos, sendo que o resinoso ele vai só ter a parte mecânica, né? Ele não vai ter adesão química, ele só vai ter adesão mecânica, não adesão química. Por justamente não ter o tratamento com o ácido, tá? E o que a gente pode, né, fazer para evitar que as fraturas aconteçam com relação a esses retentores, a esses núcleos? Eles devem ser passivos, as paredes devem ser o mais paralelas possíveis entre si, e a gente deve respeitar todos os princípios de preparo, que são aqueles princípios que a gente viu lá desde o PC3, né? Que é os 2/3 do comprimento total do remanescente, aqui onde termina o remanescente coronário, até o comprimento de trabalho lá do canal. Então, esse comprimento total aqui, 2/3 desse comprimento, a gente faz aquela regrinha de 3, é onde a gente deve desobstruir, respeitando, além desse princípio, a gente deve respeitar os 4 milímetros remanescentes de gutta-percha, sendo que a gente encontra na literatura também 3 milímetros como limite aí máximo de desobstrução. Metade da inserção óssea, que esse núcleo esteja inserido, e a proporção coroa raiz de 1:1, tá? Então, você tendo o dente contralateral ou o dente vizinho como referência, se você duplicar essa medida para dentro da raiz, então o pino ele tem que ter no mínimo o comprimento dessa coroa, para evitar a fratura. Isso aqui é um casinho clássico que acontece, onde o retentor não foi colocado no comprimento ideal, a gente tem uma perda óssea aqui, então o retentor ele quebra bem na região onde está a altura óssea, a crista óssea aí do paciente, tá? Porque pensei que se a gente tem osso circundando essa raiz, ela vai ser muito mais difícil de fraturar, né? Então, esses princípios de preparo, eles são importantíssimos para o sucesso do nosso tratamento final. E aí, falando um pouquinho dos pinos pré-fabricados, né, estéticos, que a gente utiliza grandemente aí a nossa prática clínica, acho que de quase 100% dos dentistas, são os pinos de fibra de vidro, e a gente vai entender por que é tão importante, por que ele é tão utilizado e tem uma aceitação tão boa, né, a nível de mercado. E ele foi introduzido a partir de 2000, mais largamente no uso na odontologia. Então ele tem algumas características que favorecem, né, aquelas características do que seria um pino ideal, tá? Ele é um pino paralelo passivo com extremidade cônica, então tem algumas broquinhas que já vêm no kit, e a própria broca de peso largo também, ela é uma broca que ela é basicamente paralela, e a intenção dela é você desobstruir respeitando a anatomia mesmo da raiz, tá? Aí o que a gente tem como vantagem? A preservação da estrutura dentinária, tá? A gente vai desgastar exatamente o que a gente precisa, é econômico com relação ao custo e ao tempo de tratamento, porque ele é em sessão única, tá? E é econômico porque você comprar uma caixinha dessa com 5 retentores, 5 pinos pré-fabricados, que é basicamente o preço de um núcleo metálico fundido. Tá? Então, com essa caixinha você consegue, com 5 pinos, você consegue resolver 5 situações, tá? Então, de custo, ela tá ganhando, né? O retentor, o pino de fibra de vidro, ele sai na frente. E o tempo clínico, porque a gente tem apenas uma sessão de cadeira com o paciente, a gente consegue resolver esse casinho aí em uma sessão apenas, tá? Na maioria dos casos.
fornece maior resistência à fratura. Isso quando ele é cimentado, quando é bem selecionado e quando ele é colocado no comprimento ideal. É muito difícil, né, fazer com que uma raiz ela frature com um pino de fibra de vidro. Ele fornece maior retenção intraradicular também, principalmente pela adesão química, né, que é utilizada. Então, a gente usa os cimentos resinosos com tratamento químico, a gente tem uma adesão química. A reversibilidade é facilitada, a gente consegue desgastar esse pino de fibra de vidro sem... Não é tão simples nem tão fácil, mas não é tão difícil quanto o núcleo metálico fundido, porque o núcleo metálico e a zircônia a gente tem que mesmo remover com ultrassom, quando ele não está com infiltração no cimento, né? Mas o pino de fibra de vidro, a gente ele não sai por ultrassom por conta da adesão mecânica, a gente faz o desgaste. Então, como ele é um material que ele tem uma certa flexibilidade, né? Então é mais fácil de você conseguir desgastar esse dente. Mas nenhuma situação de remoção de retentor intraradicular é fácil não, tá, pessoal? Para vocês não acharem que é tão simples assim. Por isso que a gente tem que fazer o nosso diagnóstico certinho, né? Tentar fazer o melhor trabalho possível para evitar ficar removendo esses retentores. E aí vai lá o diagnóstico lá no planejamento, onde começa com o canal. Se der algum problema no canal depois que instalou o pino, aí ou vai ter que ser o acesso por cima ou fazer paraendodôntica, né? E aí se tiver que mexer com remoção de retentor, a gente complica aí um pouquinho mais, tá? Então é importantíssimo que a gente faça um bom planejamento, que a gente faça um bom diagnóstico e a gente tenha um resultado aí a longo prazo. Né? A estética desse pino é maravilhosa, né? Porque é um pino totalmente estético. Ele tem a vantagem também de não sofrer corrosão e o módulo de elasticidade dele é muito próximo da dentina, né? O que faz com que a gente consiga reforçar essa raiz e evitar, assim, as fraturas, como acontece nos núcleos metálicos fundidos e de zircônia. Tá. Professora, Oi. o módulo de elasticidade que você fala, é porque as características dele é igual das características da dentina, né? Exatamente. Exatamente. O comportamento dele, biomecânico, é muito próximo da dentina. Então, por exemplo, se você recebe uma carga mastigatória forte, ele vai dissipar essa carga uniforme aí na dentina, tá? Diferente do núcleo metálico fundido, como ele é muito duro, muito rígido, ele vai propagar essa força mecânica e facilitar a fratura da raiz, tá? Então, o pino de fibra de vidro, ele reforça mais a raiz por ter o comportamento biomecânico muito parecido aí com as propriedades, né, dele, é muito parecida com a dentina. Ok? Obrigada. De nada. Bom, e aí quais são os cimentos, diferentemente, né, dos cimentos utilizados nos núcleos metálicos fundidos e nos de zircônia? A gente tem aqui toda uma gama de materiais de cimentos resinosos que podem ser utilizados e de presa dual, tá? Por que a gente prefere os cimentos de presa dual? Para que a gente evite qualquer falta de polimerização lá no interior da raiz. Então, quando você depende do fotopolimerizador para polimerizar um cimento, que a gente não tem acesso na sua completitude, né? Então, é muito difícil você... A gente não tem translucidez na gengiva para que ela atravesse a raiz do dente e fotopolimerize lá dentro. Então, a gente precisa utilizar um cimento de presa dual para que ele, a partir do momento que ele seja misturado, ele tenha a presa dele independentemente da fotopolimerização. A gente faz a polimerização inicial, né, para que essa cimentação seja mais rápida e ela já ela já inicia a sua polimerização lá na porção coronária,
mas o interior, lá dentro da raiz desse cimento, ele vai finalizar por conta própria, né, por ele ser um cimento de presa dual. Então, essa é a justificativa do uso desses cimentos, tá? E aí, o que a gente tem de vantagem com os cimentos resinosos e que é uma vantagem da utilização dos pinos de fibra de vidro, que a gente consegue altos valores de resistência de união, tá? Então, a gente, como eu falei, a gente consegue reforçar mais ainda essa raiz, tornando ela um corpo único com a raiz. Aumento da resistência à fratura em comparação aos não resinosos, justamente por conta dessa união, né? O outro, a gente vai ter uma união apenas mecânica. Aqui a gente tem uma adesão química mesmo. Aí isso faz com que, aquilo que a gente acabou de falar, melhor dissipação e absorção das forças mastigatórias, justamente que vai interferir na prevenção de fraturas, tá? E fornece a maior retenção intraradicular. Sim, se a gente tem adesão química, a gente fez um tratamento de superfície, a gente vai ter uma união do pino muito melhor com a raiz do que numa adesão que ela é apenas mecânica. E aí a gente tem aqui a cimentação resinosa convencional, né, que começa lá com cimentos duais convencionais, que seria o tratamento, né, de superfície aí com ácido fosfórico convencional no interior da raiz. O ácido fluorídrico ele pode ser aplicado em alguma estrutura metálica, ou metálica não, desculpa, alguma estrutura de esmalte apenas, se precisar. E aí a aplicação do adesivo no interior do conduto, a silanização no pino pré-fabricado. Tem alguns autores que colocam adesivo no pino pré-fabricado também, mas não é obrigatório, tá? A FGM, ela não, no caso, né, dos produtos da FGM, ela não, se você for olhar a forma de cimentação que vem como protocolo deles, não entra a aplicação do adesivo. A própria silanização só, ela já funciona, mas não é um erro colocar o adesivo, tá? Tem muita gente que utiliza adesivo no pino também. Então, depois disso, a inserção do cimento resinoso com a broquinha lentulo, para que ela atinja todo o interior do conduto. E aí vem a instalação do pino, a fotopolimerização, o preenchimento com resina composta para fazer o núcleo de preenchimento, e aí o preparo, o dentinho está pronto aqui para ser moldado. Ok? Qual é o objetivo do núcleo de preenchimento, né? É resistir aos estresses, porque o dente, ele, a partir do momento que ele foi aberto para fazer o canal, ele perdeu aquele centro e muitas vezes ele está realmente extensamente destruído por cárie mesmo, né? Então, a gente precisa fazer esse núcleo de preenchimento aí para poder melhorar esse comportamento biomecânico aí do pino e a retenção também, né? Então, ele deve ter capacidade de adesão, deve ser de fácil manipulação e deve ter capacidade de selar, né, toda a conexão aí do pino com a estrutura dentária para que não tenha infiltração, né? Então, normalmente o material que a gente utiliza para fazer o núcleo de preenchimento são as resinas compostas, tá? Amálgama, que eu diria que a gente não utiliza, mas ele pode ser utilizado. Antigamente se utilizava e às vezes talvez em clínicas populares ainda seja uma realidade, né? Mas na nossa realidade clínica não. Os ionômeros de vidro modificados, que seriam os fotopolimerizáveis, ou as próprias resinas compostas, mas a gente tem aí como material de escolha a resina composta, tá? Por ser um material de fácil uso, ser resistente, que esteja mais próxima das características que a gente precisa aí para um núcleo de preenchimento. Ela tem uma elevada adesão às estruturas dentais, é de fácil manipulação, você tem um controle do produto o tempo inteiro, né, durante a fase clínica,
Então, ela já vem pronta ali naquele tubinho, é muito fácil da gente utilizar. A propriedade mecânica adequada, semelhante à da dentina também, da mesma forma que o pino pré-fabricado é, e é altamente estética, né? Então, a gente utiliza ela como material de escolha, só utiliza outros materiais se a gente não tiver a resina composta como material aí de escolha para utilizar, tá? Então, ele é o eleito até então. E aí vem um outro, há um tempo atrás, não sei quanto tempo, acho que uns 2, 3 anos, a FGM, a gente não está fazendo propaganda da FGM não, viu, mas é porque é um material que a gente utiliza e ele é um material diferenciado, então acho que é importante vocês saberem, porque ele veio para facilitar um pouco aí essa parte clínica, e é muito utilizado hoje já na nossa área, que é um cimento que ele é 3 em 1. Ele funciona como cimento e como núcleo de preenchimento. Então, ele vira, né, um corpo único aí entre o pino e o cimento. A propriedade dele é mais próxima da resina do que de um cimento resinoso convencional, tá? Então, utilizado para cimentação de pino, para construção de munhão, núcleo de preenchimento e cimentação de coroas protéticas. É um alcem, só que ele tem essa diferença que ser o core, né? É um cimento que ele veio aí para revolucionar o mercado, tá? Ele tem como vantagem a viscosidade equilibrada, praticidade, estabilidade e resistência mecânica, maior do que os cimentos resinosos convencionais. Estética, você consegue escolher a cor do cimento e tem o opaco também, tá? Ele é radiopaco, aparece na radiografia. Tem elevada resistência à flexão e à compressão, e a cura dele também é dual, que é um pré-requisito aí, como cimento resinoso para pino pré-fabricado. Ele vem com essa pontinha que você consegue injetar ele lá dentro do conduto e preencher por completo. E aí dispensa o uso da lentulo. Então essa pontinha ela é muito prática, ela facilita muito a inserção do cimento e o próprio núcleo de preenchimento também. Você já vai com essa pontinha reconstruindo a porção coronária, tá? Eu trouxe um casinho clínico, que esse casinho clínico ele foi utilizado, ele foi feito na nossa clínica escola lá por uma dupla de alunos nossos, tá? A paciente, 47 anos, a unidade 24, tratada endodonticamente, encaminhada da clínica da disciplina CRO1, Faculdade de Odontologia Anime, para reabilitação com prótese fixa. Então, o dente ele estava assim, já estava tratado o canal e a gente ia fazer a reabilitação posterior. Então, a gente é um dentinho que tem grande perda coronária, né? Olhando após a remoção do cimento, a gente tem aqui um pouco da parede vestibular, que estava mais estreita do que a parede palatina. Aqui dá para ver radiograficamente, né? A extensão da perda estrutural aqui que tinha, da porção coronária. Foi feita a desobstrução do interior do conduto, então aqui é a radiografia após a remoção do material, respeitando aqui os 4 milímetros de guta e todos os princípios de preparo, né, que são obrigatórios aí para a construção do retentor intrarradiocular. E aí foi feito, né, o teste do pino com a radiografia, para decidir qual pino pré-fabricado a gente ia utilizar. O pino pré-fabricado, a maioria dos sistemas vem com uma reguinha que você consegue sobrepor na radiografia e ver qual a largura, né? Eles normalmente vêm numerados, meio, 1, 2, e aí você vai selecionar o que tem o diâmetro mais próximo possível do canal que você está fazendo a desobstrução, para a inserção dele, tá? Aí foi feita toda a lavagem aí do interior do conduto. Depois a gente finaliza com álcool 70 para limpar essas paredes bem aí seca. Feita a aplicação do ácido,
fosfórico. Normalmente eu peço que utilize o microbrush daquele extra fino, tá? Para a gente conseguir levar o ácido mais interior possível. Quando o conduto é muito fininho, aí eu vou com o próprio conezinho de papel também, para ter certeza que eu levei o condicionamento ácido até o interior do conduto. Tá? Aí lava seca, aplicando o silano no pino e tem algumas situações que a gente faz adesivo no pino também, adesivo no dente do paciente. A inserção, nesse casinho clínico, a gente utilizou o Alcencore, tá? Então, você vê que a gente já preencheu com o próprio Alcencore. Tudo isso já vai facilitando a nossa vida. A gente consegue ganhar tempo clínico, assim, absurdamente. Então, com o próprio cimento, a gente preencheu toda a porção coronária, fotopolimerizou. Aí demos uma anatomia no próprio cimento, fizemos a técnica da moldagem prévia, e aí a gente finalizou o casinho, fez o preparo, né? Preparo da porção coronária. E aí a gente finalizou o casinho na nossa clínica com um provisório, né? Para ser encaminhado para fazer a porção coronária e posterior com uma coroa metalocerâmica ou de cerâmica pura, tá? O que é que eu, pensando nesse casinho, né? Quando a gente voltar, a gente talvez encontre uma realidade um pouco diferente na nossa clínica, né? A gente vai ter aquele paciente que tinha uma certa condição financeira e talvez iria numa clínica particular antes e vai para as clínicas escolas atrás de um tratamento mais em conta, mas que ele vai gastar com isso. E a gente vai ter aquele paciente que já não tinha muita condição e talvez ele não tenha condição mais ainda, né, depois dessa pandemia. Então, talvez a gente vai ter que lidar com situações clínicas que a gente vai ter que tratar o paciente de uma forma mais simples, talvez. A gente vai ter que saber fazer as duas coisas, né? Pensar em alguma forma de tratamento que a gente consiga devolver função estética para o nosso paciente mas conseguir devolver a ele o que ele precisa, né? Então, eu falo isso porque às vezes muitos pacientes fazem o pino provisório e dão aquela sumida, né? E aí só voltam para fazer a coroa definitiva ou fazer uma outra provisória quando não tem jeito mesmo. E talvez a gente lide com esse tipo de paciente aí, com uma nova realidade a nível de clínica e escola. A gente não sabe como vai ser, mas teremos que estar preparados e a gente não vai deixar de tratar o paciente. Então, esse casinho clínico aqui talvez pudesse ser resolvido de outra forma, né? Se o paciente não tiver condição de colocar uma coroa metalocerâmica ou uma coroa de cerâmica pura, é importante que a gente, antes de pensar no tratamento, a gente exponha para esse paciente, né, as opções de tratamento e o que cabe na realidade dele, né? Porque é um papel nosso ter uma saída para esse paciente, não só a saída mais cara, que seria a colocação de uma coroa, né? Então eu trouxe aqui é um paciente com provisóriozinho final. Aí eu tenho um outro casinho. Outro casinho extensamente destruído, tá? Então a gente tem uma raiz aqui. Essa paciente, ela apareceu no consultório um pouquinho antes da pandemia, querendo extrair essa raiz. E ela tinha feito canal em um outro consultório, e aí ela falou que acho que restauraram o dente dela e fraturou. Nem colocaram um retentor intrarradicular.
E aí, para ela tinha dado esse dente como perdido. E aí não estava aguentando se ver, que queria colocar. Eu convenci ela que a raiz dela estava boa, eu radiografei, né? Internamente estava tudo certinho com o canal. E aí eu consegui convencer ela a colocar um retentor intrarradicular e partir para uma coroa de cerâmica pura ou metalocerâmica, o que ela pudesse fazer, né? Então aqui também foi desobstruído, colocado um pino de fibra de vidro. A gente tinha um remanescentezinho de 2 milímetros, principalmente na paredezinha palatina. Aí foi feito o preparo. E eu cheguei em um único tempo, a moldar essa paciente no mesmo dia, mas ainda não consegui entregar o trabalho dela final, porque foi quando a gente parou aí para trabalhar, tá? Então ela tá na situação com provisório agora. Então nesse mesmo dia eu cheguei a tirar a cor do paciente, mas ela ficou com provisório e ela tá com provisório até hoje. Então, aguardar, vou ter que aguardar passar tudo isso, né? Ela já pensa, né, de fato, sim, em fazer a coroa final. Eu deixo pago até uma parte do tratamento, mas a gente não sabe se ela vai voltar logo assim que acabar para pagar o restante do tratamento ou se ela, né, vai ficar com provisório aí por mais um tempo. Então, o que eu digo é, a gente tem que fazer bem feito, porque pode ser que esse paciente fique um tempo maior aí. Aqui tá sangrando porque foi a remoção do fio, eu fiz tudo no mesmo dia, né? A gente tem essa facilidade aí. Aí a gente tem aqui uma técnica modificada que eu quis trazer para vocês. Esse casinho, ele tem um videozinho na internet que mostra esse passo a passo, tá? Mas essa seria a técnica do reembasamento. Essa técnica do reembasamento, ela vai servir para transformar o pino de fibra de vidro em algo mais próximo do núcleo metálico fundido. Então, a gente consegue ter uma resistência maior desse pino, porque ele, além do pino de fibra de vidro, ele vem recoberto por resina composta, tá? Então, a gente ganha aí em resistência e mais rigidez aí desse retentor, tá? Então, é feita a desobstrução convencional, assim como a gente faz também em todos os outros retentores intrarradiculares. Você testa, testa o pino antes, e vai fazer o tratamento de superfície silano no pino. Aí, nesse caso, a gente vai colocar adesivo, tá, no pino para ter uma resistência, uma adesão maior aí da resina ao pino. É colocada glicerina no interior do conduto com microbrush, e aí com a própria mão você vai acomodando uma resina composta ao redor do pino pré-fabricado, né? Como se estivesse completando ele com a mão mesmo. E aí vai fazer uma técnica de reembasamento. Insere o pino com a resina dentro do conduto. Aí essa resina ela vai extravasar um pouco, fotopolimeriza, remove. Quando a gente remove, a gente tem aqui a cópia do interior do conduto com a resina composta e o pino pré-fabricado em um corpo único, né? Então, essa técnica ela é mais fácil de se fazer quando a gente tem um canal mais largo, né? Não que não possa fazer um canal mais estreito, mas a gente consegue visualizar mais a quantidade de resina que vem com os canais mais largos. Tá? Então, essa resina, a gente tem alguém com o microfone ligado, tem algum cachorrinho latindo aí atrás. E aí vai fazer o preenchimento do núcleo de preenchimento com resina composta, fotopolimerização, e aí vai preparar esse munhãozinho aqui, esse formato de dente, o núcleo de preenchimento, e aí a gente vai ter aqui, ó, o retentor pronto, todo de resina. Depois a gente vai cimentar, aí ele vai se comportar aqui como um núcleo metálico fundido, só que a gente tem aí a estética da resina, e a gente vai ter uma cimentação resinosa, só para trazer benefício aí a esse casinho, tá?
E aí, nesse casinho aqui de outras possibilidades, eu queria chamar a professora Ludmila, tá por aí? Oi, tô aqui. Oi. Tudo bom, né, amiga? Como é que você tá? Tudo beleza. Então, nessa parte, eu quis trazer a professora Ludmila, porque a gente tem visto muita coisa nova hoje aí na área da dentística, né? E aqui vai entrar outra possibilidade de reabilitação do retentor intrarradicular com o pino de fibra de vidro, que talvez... Tá dando um barulhinho aí. Tá um barulho aí, amigo, eu acho. Aí. Que talvez, né, a gente precise, em alguma situação ou outra, utilizar na nossa clínica para resolver o caso daquele paciente que talvez não possa colocar uma coroa agora, né? Então, eu trouxe alguns casinhos clínicos aí que a gente tem encontrado, tanto na literatura, como tem alguns casos da própria professora, tem um casinho aqui da própria professora Ludmila. Eu vou passando e passo para você a palavra, tá bom, amiga? Depois a gente faz um bate-papo aí para finalizar. E abrir para dúvidas sobre os nossos alunos. Pronto, vá lá. Estão me ouvindo direitinho, né? Bom, na verdade a gente resolveu pegar alguns casos para poder estar mostrando para vocês que em algumas situações, né, com o passar de toda a evolução de alguns tratamentos, principalmente utilizando a resina, que é algo mais imediato, a gente acaba conseguindo devolver, né, para aquele paciente função e estética, né? Então, a gente pega, por exemplo, um caso desse de uma região anterior, onde foi necessário realizar tratamento de canal, foi necessário fazer a instalação de um pino intrarradicular para poder me trazer essa retenção, e aí sim a gente ter a possibilidade de devolver para um paciente, por exemplo, em uma única sessão, em uma única... em um único encontro, né? A gente devolver para ele e dessa forma ele ter condições também de dar continuidade àquele tratamento. Então, além da gente devolver função para aquele paciente, devolver estética para aquele paciente, a gente vai estar devolvendo para ele também a possibilidade de socialização, né? E isso vai fazer com que ele até esteja mais entusiasmado para poder estar dando continuidade àquele tratamento. Então, esse caso mesmo foi um caso de destruição de dentes anteriores, né, onde fez o tratamento de canal, fez a instalação do pino de fibra de vidro, aí a gente pode observar uma barreira, né, essa barreira aí é feita com silicone, onde, na verdade, é uma simulação de como a gente pode deixar aquele dente, o desenho da base daquele dente. Então, a resina, ela vai ser encaixada aí, vai ser adaptada, né, a parede palatina vai ser adaptada nessa silicona, e a gente vai pegar, um minutinho só, espera um pouquinho. Só observação, pessoal, essa muralha de silicona, ela é feita em cima de um modelo de enceramento, tá? Foi feito um enceramento simulando essa porção coronária. Então, esse paciente ele foi moldado previamente, aí esses dentinhos foram encerados, e aí a gente tem, porque não tem foto aí do enceramento, mas essas muralhazinhas que vão dar referência para a confecção da resina, foi baseado, não foi aleatório, né? Foi baseado em um enceramento feito por um laboratório, montado em articulador, para poder conseguir ter esse resultado final aí, tá? Exatamente. A resina a gente pode trabalhar também à mão livre, só que um caso como esse acaba ficando um pouco mais difícil pela extensão, né, desse trabalho. Então, a gente trabalhar à mão livre aí acaba ficando mais complicado, tá? Então, por isso que foi feito um enceramento. O enceramento, ele vai servir como referência, né, tanto para a gente quanto para o laboratório, caso a gente precisasse fazer, por exemplo, uma coroa, e até para aquele paciente, para a gente poder conversar para ele e mostrar para ele como é que ficaria, tá? Então, depois que a gente faz o enceramento, a gente faz essa moldagem desse enceramento, e aí sim confecciona essa barreirinha. Vou adaptar a minha resina na parede palatina da minha barreira, e aí fotopolimerizar. Depois que eu fotopolimerizar,
vai ser essa imagem aí que vocês vão ter. Vai ver essa resina aí servindo como referência, para aí sim eu poder depois colocar todas as minhas camadas de dentina, fazer todo o processo de estratificação, né? Onde eu posso utilizar diversas cores, né, de resina, para a gente poder tentar mimetizar o máximo possível aquele dente, e aí sim a gente conseguir um resultado final satisfatório daquela restauração, né? Pode passar aí, Lil? Olha lá. Aqui foi a referência para fazer os... Isso, a gente consegue observar o caso aí já passando para os laterais, né? A mesma barreira de resina que foi confeccionada nos centrais é confeccionada também nos laterais, que vão estar servindo como referência para a gente poder estar fazendo o acréscimo da nossa resina na parte da dentina, depois esmalte, e aí está o caso finalizado, tá? Aqui está sem polimento, ele aqui já finalizado com polimento. Isso. Ô, Pro, isso é possível fazer em uma sessão única? As 4 unidades? Pode, sim, é possível fazer em sessão única, tá? A única coisa que, se por um acaso ele não tiver realizado o tratamento de canal, que aí sim a gente não vai ter a possibilidade de fazer em sessão única, tá? Porque ele vai precisar fazer o canal primeiro, para depois vir para a gente poder fazer a instalação do pino e fazer a reanatomização aí. Esse daí foi um caso também, ó, de um molazinho, um paciente que tinha fraturado, fez o tratamento de canal. Eu fiz a desobstrução do canal palatino, coloquei um pino, fiz a desobstrução, deixei em média de 4 a 3 milímetros, como preconiza. Espera um pouquinho, gente. Como preconiza, né? E aí, quando eu fiz o corte do meu pino, sobrou uma quantidade de pino legal, daí eu peguei o conduto mesiovestibular, fiz a desobstruçãozinha de 1/3, e aquele próprio pedacinho daquele pino que eu já tinha cortado, eu fiz a introdução ali para poder me dar uma resistência melhor. E aí, fiz a cimentação e depois finalizei aí com a restauração também em resina, tá? Então, nesse dentinho aí, vocês podem observar toda a anatomia, né, devolvida. É um paciente que está fazendo tratamento ortodôntico, então, depois que finalizar o tratamento ortodôntico, entre esse espaço vai ser feito instalação de implante, e a gente vai devolver toda a parte funcional aí dele nessa região, tá? Então, é algo que a gente tem condições de devolver para o paciente em sessão única. Então, o paciente chegou para mim, eu já fiz a instalação do pino e já devolvi tanto questões estéticas, né, que nessa situação não é tão importante por ser um dente posterior, quando a gente compara ao caso anterior, mas devolvi função também a ele e preservação de espaço, né? Já que ele está fazendo tratamento ortodôntico e a gente precisa passar para o ortodontista qual é o espaço aí que ele ainda vai ter para poder movimentar esses dentes e eu futuramente colocar meu implante. E aí a gente... Oi. Nesse caso aí, não precisou fazer aumento de coroa, não? Não precisou fazer aumento de coroa, não. Usou uma matrizinha aí, né, para poder limitar, né, a porção aí. Na verdade, a gente faz o uso de fiozinho retrator para poder afastar aí essa gengiva, a gente conseguir trabalhar de uma forma melhor, e a gente tem um sistema de matrizes que me dá a possibilidade de abraçar bem aquele dente e fazer com que eu não tenha nenhum excesso, né, de material. Isso. Tá, gente, então a gente se pergunta, né, puxa, mas como é que isso se comporta biomecanicamente? Não era para fazer uma coroa aí? Ou... Sim, a gente, assim, na literatura e cientificamente, sim, né? Quando o Lud me apresentou esse casinho dela, eu perguntei, ai, amiga, você não ficou com medo de fazer isso não, tal? Mas assim, gente, vamos pensar, né? Chega um paciente no seu consultório que não tem condição de colocar uma coroa agora, entre uma restauração dessa e um provisório com resina acrílica convencional, a gente vai ter um resultado muito melhor com uma resina modificada, reforçada, que a gente tem hoje, resinas maravilhosas no mercado, né? E a gente consegue devolver ao paciente estética e função. Esse paciente ele vai ficar super satisfeito e, assim, por mais que não seja igual a uma coroa, mas vai ter uma durabilidade por algum certo tempo que depois talvez tenha que refazer ou tenha que depois partir para uma coroa. Mas, assim, é uma possibilidade de tratamento que a gente não pode fechar os olhos para isso, né?
E E a assim, gente na não verdade, pode deixar de tentar oferecer ao nosso paciente o melhor. Diga, pode falar. Lio, hoje, né, com o avanço aí todo das resinas, como você estava falando, hoje a gente tem resinas de carga excelentes, que a gente consegue trabalhar em região posterior, principalmente. Antigamente, se acreditava muito que pacientes, por exemplo, bruxistas, o indicado era a gente fazer uso de cerâmica sempre. Mas hoje a gente já começou a observar alguns estudos de que, às vezes, a indicação da resina vale mais a pena do que uma cerâmica, por conta da dureza, né, daquele material. Então, a dissipação de forças da resina, ela vai ser ocorrida de uma forma totalmente diferente de uma cerâmica, que é mais dura. Então, a possibilidade de você levar um dente de um paciente bruxista à fratura com uma cerâmica, hoje se acredita ser muito maior do que com o uso de uma resina, tá? Então, hoje a gente realmente tem resinas excelentes. Eu venho trabalhando muito e venho apostando muito no uso das resinas, por uma questão de acreditar no material, né? E por questão de prática, realmente. Hoje eu consigo pegar um caso desse de um paciente e finalizar ele em um dia, né? E graças a Deus venho tendo resultados excelentes, onde a gente vem observando aí já há algum tempo, acompanhando realmente esses pacientes e tendo realmente resultados muito bons. Então, eu acho que a gente pode colocar meio que numa balança aí, né? E observar de uma forma geral, né? O que é melhor para aquele paciente, o que é que aquele material vai oferecer de qualidade dentro das suas propriedades para aquele paciente e vai oferecer também para ele algo que a gente vai conseguir um resultado mais imediato, né? Então, às vezes, principalmente esses pacientes que são pacientes, né, que são atendidos PSF, são atendidos lá na nossa clínica, são pacientes que acabam demorando um pouco mais, né, nesse tratamento para a gente fazer a instalação de uma prótese, fazer a instalação de um onlay, fazer a instalação de algo que demore mais tempo, porque a gente realmente precisa, né, seguir todo aquele passo a passo de confecção, onde em muitos dos casos a gente consegue oferecer para ele, por exemplo, uma confecção de uma resina, e terminar de uma forma mais breve, né? E não deixar, por exemplo, ele tanto tempo aí com um material provisório, e aí terminar futuramente fraturando aí uma parede, o que possa vir a dificultar ainda mais nosso tratamento ou até impossibilitar, né? E a gente terminar perdendo aquele dente. Ô, Pro, uma pergunta. Oi. Aquele casinho aí anterior a esse, Sim. a senhora, ali só foi feito a restauração de resina, não utilizou pino, nada não, né? Não, usei pino. Usou pino para fazer e fez a restauração? Ela Isso. falou que usou, Gil, acho que você talvez não ouviu, ela ainda utilizou o pedacinho do pino que sobrou para fazer o canal mesial também, para dar reforço tanto na mesial como no canal distal. É porque não tem foto com o pino não, né? Não. Eu só fotografei o antes e depois. Ah, tá certo. Mas fiz instalação de pino, sim. Depois que a senhora fez a instalação de pino, a senhora fez essa coroa aí, a senhora foi fazendo ela que foi totalmente de resina de técnica incremental? Fiz técnica incremental, direta. Tá certo. Poderia ser feito técnica indireta? Poderia. Mas naquele momento eu estava com tempo, eu tinha um espaço legal, consegui um afastamento legal, consegui controlar ali, consegui fazer um isolamento legal, fiz com técnica direta, não tem problema nenhum. Entendi. Viu? É importante, Gil, a gente reforçar aí que o retentor intraradicular ele se faz necessário, porque sem o retentor, essa resina talvez ela não tivesse a mesma resistência mecânica, tá? Entendi. E aí vai se comportar como se fosse uma coroa mesmo, só que tudo em corpo único, né? Resina, pino e a raiz lá, tudo certinho. Tá ok, Pro. Certo? Obrigado. Nada. Aqui a gente trouxe esse outro casinho, né, amiga? Porque ele se assemelha àquele caso que eu apresentei lá no início, mas que eu fiz pino e coroa. Aqui ele já foi resolvido dessa forma aí que Lud explicou aí para vocês. Né? Foi utilizado cimental sem core. Continua aí, amiga. De te devolver a palavra da resina. Alô, Lud?